que é quem se assenta no lugar de Deus, e a besta de Daniel e de Apocalipse, que é o poder que exige adoração devida só a Deus. Se nós juntarmos essas três coisas, isso nos dá três ângulos de uma mesma coisa, para vermos uma mesma coisa. E essa coisa não é primariamente um sujeito, é primariamente um espírito que gera um princípio, uma força, uma lógica que aparece toda vez que uma criatura tenta ocupar o trono do Criador. Ele teve rostos históricos e ele terá, segundo a promessa, um rosto final e concentrado, como eu já tenho explicado para vocês aqui no nosso bate-papo algumas vezes, já nesse nosso bate-papo, essas duas situações. Mas entre um e outro, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, esse espírito não tira férias, não. Você está entendendo? Não tira férias. Bom, vamos agora para a história intelectual. Então, vamos pensar um pouco também fora do texto bíblico por alguns minutos, porque tem um elemento aqui na história intelectual interessantíssimo. Uma das provas de que a escritura acertou o diagnóstico é que os maiores pensadores e escritores da humanidade, mesmo aqueles que não eram teólogos, farejaram, sentiram o aroma, o odor, se assim você prefere, desse mesmo espírito do anticristo. Interessante que essas pessoas, mesmo sem serem algumas delas teólogas, como eu já falei, se referem a esse espírito, mesmo que deem nomes diferentes a ele. E eu me lembro aqui da minha juventude, né, principalmente no tempo que eu morei no norte da Noruega, morei em outros lugares, na Inglaterra, e naquele período ali eu lia muita literatura, e um autor de cujas obras eu gostava muito e ainda gosto é o conhecido Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski. Bom, e o russo Dostoiévski, né, talvez seja aquele que tenha entendido o coração humano como pouca gente fez na literatura. Pode até abranger e dizer na história, né? Uma das poucas pessoas que entenderam o coração humano tão profundamente foi Dostoiévski. E um dos romances mais conhecidos dele, que certamente você já deve ter ouvido o título, chama Os Irmãos Karamazov, e ele descreve uma situação ali em um dos seus capítulos lá. O capítulo, se for para qualificar esse capítulo, eu diria um capítulo devastador. Chama O Grande Inquisidor. E o enredo aqui é uma das coisas mais próximas, nós podemos dizer assim, de um retrato do espírito do anticristo já escrito pela mão humana. Vamos lá, vamos entender. É o seguinte, o contexto é o seguinte: Cristo volta à Terra discretamente na Espanha da Inquisição. E quem é que prende Cristo? Quem o prende na história? Quando Cristo volta na Espanha da Inquisição, quem prende Cristo, não, de acordo com Dostoiévski, ali na história criada por Dostoiévski, não são os ateus, não são os pagãos. Quem prende Cristo é o cardeal, o grande inquisidor, um príncipe da própria igreja. E ele diz a Cristo assim, diretamente, diz assim: porque vieste nos atrapalhar? Nós corrigimos a tua obra. As pessoas não querem a liberdade que tu ofereces. Elas querem pão, milagre e alguém que mande nelas. Nós demos isso a elas. Nós tomamos o teu lugar. Vai embora e não voltes. Meu querido, você está percebendo? Você está percebendo? Dostoiévski, um romancista, captou o núcleo teológico com uma precisão que deixou para trás muito teólogo. O anticristo, na sua forma mais perigosa, não é o que blasfema contra Cristo do lado de fora. É o que fala em nome de Cristo enquanto o substitui por dentro. É a religião que troca a liberdade dos filhos de Deus pela servidão do pão e do controle. É exatamente o querendo parecer Deus que fala o apóstolo Paulo, vestido de sotaína. E aqui vem um contraponto aqui perfeito, né? Só que, digamos assim, do outro lado do tabuleiro. Porque poucos anos depois, o filósofo Friedrich Nietzsche, eu tenho falado de Nietzsche aqui algumas vezes. Nietzsche foi um pensador cujas obras eu li muito também, e é interessante que ela é um pouco mal entendida.
Mas o que Nietzsche escreveu um livro e dá a ele um título de propósito, provocador. Qual é o livro de Nietzsche que eu estou falando aqui com vocês? Se chama O Anticristo. Poderia deixar de falar nesse tema do nosso bate-papo sobre esse livro de Nietzsche. Nesse livro, Nietzsche faz o oposto do inquisidor. Ele não quer substituir Cristo por dentro da religião, ele quer destruir a moral cristã por fora. A compaixão, a humildade, a defesa do fraco. Para Nietzsche, tudo isso é moral de escravo. E o cristianismo é o grande envenenamento do homem forte. Há aqui um elemento interessantíssimo, porque na mesma virada de século, dois retratos do mesmo espírito em direções opostas. Se você pegar Dostoiévski e Nietzsche. Dostoiévski mostra um anticristo que falsifica Cristo, que ocupa o lugar de Cristo fingindo ser Cristo. Nietzsche, ele já é diferente, ele encarna ele mesmo o anticristo que nega Cristo.